E na videoaula de hoje, vamos continuar nosso conteúdo de genética falando sobre a segunda lei de Mendel. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. E é o seguinte, quando são analisadas características determinadas por apenas um par de genes alelos, ou seja, quando há no genótipo apenas um par de genes alelos, está-se diante de uma situação de monohibridismo. Ao observar simultaneamente características determinadas por dois pares de genes alelos, fala-se em dihibridismo. Se forem analisadas simultaneamente características determinadas por três pares de genes alelos, haverá um trihibridismo e assim por diante. Analisando-se ao mesmo tempo características determinadas por vários pares de genes alelos, fala-se em polihibridismo. Quando dois ou mais pares de genes alelos estiverem localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos, tem-se um caso de segregação independente, ou seja, de separação. A transmissão das características condicionadas por dois ou mais pares de genes que se segregam independentemente obedece à segunda lei de Mendel, beleza? Então vamos lá. A segunda lei de Mendel é conhecida também por lei da segregação independente dos fatores. A segunda lei pode ser assim enunciada. Fatores, que nós podemos lembrar que são os genes, que condicionam dois ou mais caracteres, segregam-se independentemente durante a formação dos gametas, ou seja, lá na gametogênese, recombinando-se ao acaso de maneira a estabelecer todas as possíveis combinações entre si. Assim, como acontece com a primeira lei, a explicação e a compreensão da segunda lei de Mendel são dadas pela meiose. Imagine um indivíduo cujo genótipo seja duplo heterozigoto e admita que esses genes segregam-se independentemente. Qual será a constituição gênica dos gametas formadas por este indivíduo? Aplicando a segunda lei de Mendel e analisando este esquema, obteremos a resposta. Os gametas formados serão de quatro tipos: AB dominantes, AB recessivos, A dominante B recessivo e A recessivo e B dominante, em proporções iguais, ou seja, 1/4 ou 25% de cada. Beleza? Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Quando falamos de dihibridismo com segregação independente, nós estamos analisando simultaneamente as características condicionadas por dois pares de genes alelos, localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. Temos aqui uma situação de dihibridismo com segregação independente. Nesse caso, a transmissão desses genes e as respectivas características que determinam obedecem à segunda lei de Mendel. Vejamos agora um exemplo de aplicação da segunda lei de Mendel no dihibridismo com segregação independente. Em ervilhas, o gene V dominante condiciona a formação de sementes amarelas, enquanto seu alelo V recessivo determina a formação de sementes da cor verde. O gene R dominante é responsável pelo aspecto liso das sementes, enquanto o alelo R recessivo condiciona a formação de sementes de aspecto rugoso. Considerando-se que entre os genes V dominante e V recessivo e entre os genes R dominante e R recessivo existe uma dominância absoluta, que nós vimos em aulas anteriores, e que esses dois pares de genes
segregam-se independentemente, pergunta-se quais os fenótipos e respectivas proporções esperadas para os indivíduos do cruzamento de duas ervilhas, ambas de sementes amarelas e lisas, duplamente heterozigotas? E aí, você sabe a resposta? Se você souber já fazer isso aí, deixa aí nos comentários. Me conta se você consegue resolver isso. Porque agora nós vamos para a nossa resolução, hein? Vamos lá. As ervilhas cruzadas, sendo de sementes amarelas e lisas e duplamente heterozigotas, têm os seguintes genótipos: Vzão, Vzim, Rzão, Rzinho e Vzão, Vzim, Rzão, Rzinho, formando cada uma os seguintes tipos de gameta: VR dominantes, V dominante R recessivo, V recessivo R dominante e VR recessivo. Fazendo-se as combinações possíveis entre os gametas formados pelas duas ervilhas, encontramos o seguinte: 16 combinações possíveis entre os gametas das duas ervilhas. A análise dos diferentes genótipos obtidos permite o estabelecimento da seguinte relação entre os descendentes desse cruzamento. Serão obtidos 9,16 de sementes amarelas e lisas, 3,16 de sementes amarelas e rugosas, 3,16 de sementes verdes e lisas e 1,16 de sementes verdes e rugosas. Pode-se também dizer que a proporção fenotípica esperada entre os descendentes é de 9 para 3 para 3 para 1. Esse mesmo resultado também pode ser obtido analisando-se separadamente as duas características em questão, que é a cor da semente e o aspecto das sementes. E no final, juntando as probabilidades encontradas separadamente, multiplicando-as uma pelas outras, conforme vocês podem observar neste esquema. Considerando apenas a característica cor das sementes, o cruzamento será heterozigoto com heterozigoto, resultando em 3/4 de sementes amarelas e 1/4 de sementes verdes. E, considerando apenas a característica textura das sementes, o cruzamento será heterozigoto com heterozigoto, resultando em 3/4 de sementes lisas e 1/4 de sementes rugosas. Então, juntando as probabilidades obtidas separadamente das duas características, teremos sementes amarelas 3/4 e lisa 3/4. Então, multiplicando esses dois resultados, teremos 9,16. Sementes amarelas 3/4 e rugosas 1/4. Então, seria igual a 3/16. As sementes verdes e lisas também seriam 3,16. E as sementes verdes e rugosas seriam 1,16. Olha só, mas não esqueça de anotar a seguinte observação. Para você poder analisar as duas características separadamente, como se fossem casos isolados de monohibridismo, e no final juntá-las, você deverá estar diante de um caso de segregação independente. Beleza? Bem, pessoal, e antes de terminar, eu gostaria de saber se você já assinou a lista de presença da aula de hoje e se matriculou para receber todas as notificações das nossas aulas. Caso você ainda não tenha deixado registrada sua presença nesta videoaula e se matriculado aqui no canal, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir. E também no botão de inscreva-se, para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!